Queridos amigos, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aqui no nosso 11º encontro do terceiro trimestre de 2021 da EBD, a Escola Bíblica das Assembleias de Deus. Esse 11º encontro, o comentarista pastor Clayton nos trouxe o seguinte tema: o reinado do rei Ezequias. Esse 11º encontro, ele será ministrado em todos os tempos da Assembleia de Deus no dia 12 de setembro de 2021. Tenho certeza que essa 11ª aula será uma aula maravilhosa, onde Deus vai falar de uma forma especial conosco, através da história do rei Ezequias. Eu quero convidar você, querido amigo, querido aluno, querido irmão, querido professor, querido mestre, para ir comigo até o final desse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma forma toda especial. Queridos, então nós já estamos aqui no nosso 11º encontro do terceiro trimestre de 2021 da EBD. E nesse 11º encontro, o texto áureo se encontra em 2 Reis, capítulo 18, versículo de número 5, que nos diz o seguinte: No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Veja aí, querido, já dentro do texto áureo, nós já começamos a entender um pouco a importância do reinado de Ezequias, o quanto ele foi importante dentro da narrativa bíblica, o quanto ele foi importante dentro do sentido da adoração, dentro do sentido de trazer um grande avivamento para o reino do sul. A verdade prática, que é a chave, né, eu costumo dizer que a chave da lição, ela nos diz o seguinte: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procura agradá-lo. Já na verdade prática, que o comentarista nos traz uma reflexão para nós pensarmos que Deus, ele sempre está disposto a ouvir um homem ou uma mulher que chega diante do seu altar com o coração aquebrantado. Deus jamais rejeitará um coração aquebrantado diante do seu altar. Uma pessoa com o coração contrito, uma pessoa que se entrega diante do altar do Senhor, Deus tem prazer em ouvi-lo. A leitura bíblica em classe, né, que é a base teológica, onde o comentarista ele fundamentaliza ou ele fundamenta a sua lição, se encontra em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 3, versículo 13, versículo 28, versículo 29, capítulo 19, versículo 1, do versículo 5 ao 7, versículo 15, 16, 20 e 21. Gostaria de convidar você, querido professor, querido aluno, querido amigo que tem nos acompanhado, pegue a sua Bíblia, confirme se essas referências realmente estão dentro das Escrituras, se aquilo que o professor, se aquilo que o comentarista está colocando, se realmente tem fundamentos bíblicos e podem ser aplicados em nossa vida. Então vou ler apenas aqui 2 Reis, capítulo 18, versículo 1, 2 e 3, que nos diz o seguinte: E sucedeu que no terceiro ano de Osias, filho de Elã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, o seu pai. Queridos, já na introdução aqui, o comentarista ele nos traz uma introdução maravilhosa. Eu gostaria de falar para você, professor, faça questão
de refletir um pouquinho dentro dessa introdução aqui na sala de aula, porque é uma introdução já ela está maravilhosa. Então nos diz o seguinte, a introdução: o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Veja o que o comentarista está dizendo. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi, aí ele coloca 3 princípios aqui para nós. Primeiro foi, pelo menos 4 princípios, na verdade, né? Primeiro foi reto, justo, honesto e agradável aos senhores. Então nós temos 4 princípios aqui que o comentarista já coloca na introdução. Ele fez importantes reformas no culto e adoração a Deus a partir da destruição de ídolos de Judá. Reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Queridos, já na introdução que nós já começamos a entender a importância do reinado, a importância espiritual que nós tivemos aqui dentro do reinado de Ezequias, porque o comentarista ele coloca aqui para nós que foi um reinado reto, uma coisa difícil de ser encontrado, uma das características difíceis de ser encontrado dentre os reis de Israel, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. Foi justo, veja, foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor, que foi a principal ponto aqui, seria agradável aos olhos do Senhor. Queridos, quando nós pensamos tanto nos reinos do norte como no reino do sul, né? Na lição passada nós falamos aí do reino do norte sendo levado cativo para a Síria. E é interessante aqui, queridos, quando nós pensamos sobre os reis de Israel, uma das coisas difíceis de ser encontrado, ou características que foram difíceis de ser encontradas tanto no reino do norte como no reino do sul, é esta: um reinado reto, um reinado justo, um reinado honesto e, por fim, um reinado que agradasse aos olhos do Senhor. E pensando dessa forma, né, de homens que agradaram aos olhos do Senhor, ou esses reis que vieram agradar os olhos do Senhor, nós vamos encontrar poucos homens que foram, ou que seguiram o mesmo princípio de Davi. Davi foi um rei segundo o coração do Senhor. Mas se nós pensarmos que Davi foi um rei segundo o coração do Senhor, e quando nós analisamos a vida de Davi, nós vamos pegar aquela situação de Davi, né, com Urias, ele mata Urias e fica com a sua esposa, Betseba, então ele tem essa mancha. Mas quando nós falamos que Davi foi um homem segundo o coração do Senhor, ela vai muito mais além, né? Em que sentido? No sentido que Davi, ele não aceitou, ele teve os seus problemas, ele teve as suas dificuldades, mas não se entregou em momento nenhum à adoração a outros deuses e nem aceitou essas adorações dentro de Israel. Quando nós pensamos sobre Salomão, Salomão também foi um homem muito destacado, uma sabedoria extraordinária, a ponto de escrever aí 3 livros bíblicos, né? A sua sabedoria extraordinária, construiu o templo, um homem também que fez algo extraordinário dentro das coisas do Senhor. Porém, nós vamos ver que Salomão ele teve um erro muito grande, que foi se entregar à idolatria. E Salomão ele coloca, ou ele se entrega à idolatria, e os próximos reis, tanto do Reino do Norte como no Reino do Sul, vai ter uma grande dificuldade, pois os mesmos vão seguir esse caminho da idolatria. E é interessante que os descendentes de Salomão vão pagar um preço muito grande também, porque houve uma entrega muito grande. E de todos os filhos de Salomão, e eu gostaria de ressaltar aqui, de todos os descendentes de Davi, né, os únicos que a Bíblia vão dizer que foram homens que agradaram o coração do Senhor, como Davi agradou, que vai fazer uma referência, né, coloca Davi como referencial de agradar o coração do Senhor, só 4 reis durante a história do reino, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, conseguiu agradar o coração do Senhor, ou teve esse título escrito, né, pelo escritor bíblico. Foi ele, Asa, foi um dos homens que agradou o coração do Senhor, como Davi agradou. Nós temos aí Josafá também, né, que agradou o coração do Senhor, assim como Davi agradou. E nós temos aí também Josias
E por fim nós temos aqui o que nós estamos dentro dessa lição de hoje, que é o rei Ezequias. Queridos, eu sei que tem algumas comparações, querido professor, querido aluno, querido mestre, você que tem nos acompanhado aí, nos acompanhado através das redes sociais, tem algumas comparações que é difícil de ser colocada e até um pouco infantil quando nós pensamos. Mas quando nós comparamos Davi, ele teve o seu problema, né? Teve aquele pecado, a questão de Urias e Betseba. Salomão se entregou à idolatria. De todos os reis de Israel, quando nós chegamos na história do rei Ezequias, a sua vida, ela chega a ser exemplar muito mais do que a vida de Davi e a vida de Salomão. Choca o que eu estou dizendo, mas a verdade é essa. Quando você olha a vida de Ezequias no todo, Ezequias não teve esses deslizes como Davi teve, como Salomão teve, né? Nós temos duas manchas aí, uma mancha no ministério de Davi, uma mancha no ministério de Salomão, mas o reinado de Ezequias, ele não tem essa mancha. Então nós estamos aqui no primeiro tópico, né, da lição. Na primeira tópico da lição, o comentarista nos diz o seguinte: o justo reinado de Ezequias. No primeiro subtópico do primeiro tópico nos diz um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus. Esta aliança incluiu uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo de Deus. Queridos, pensando assim, dentro desse contexto bíblico que nós nos encontramos aqui, então, o rei Ezequias, ele é contemporâneo do rei Oséias, o reino do norte, que foi levado cativo, e nós falamos na lição de número 10. Essa lição de número 11 está nos falando sobre o reinado de Ezequias. Quando nós pegamos o contexto bíblico anterior ao rei Ezequias, o seu pai, então, quando estava reinando, né? O seu pai, Acás, quando estava reinando, nós vamos observar aqui que o mesmo, queridos irmãos e queridos amigos, o rei Acás, ele trouxe um prejuízo muito grande para a nação de Israel. Em que sentido? Acás, então, reinando no Reino do Sul, que foi um dos descendentes de Davi, que vai ser o antecessor ou o pai de Ezequias, nós vamos ver que ele se entregou muito à idolatria e levou o Reino do Sul a uma entrega total à idolatria. Trouxe altares, né, de outras nações para a nação, para o Reino do Sul, para Jerusalém. E é interessante, irmãos, que quando nós pegamos aqui, foi uma entrega muito grande à idolatria, a ponto que nós temos dois pensamentos teológicos, né? Além dele se entregar à idolatria de uma forma grande dentro do Reino do Sul, levando o Reino do Sul à total idolatria, vemos também que o rei Acás, ele chega a matar um dos seus filhos e oferecerem sacrifícios, né, aos deuses, de forma que o paganismo ele tomou conta da nação do Sul, o reinado do Sul, de uma forma muito grande. E houve também um descaso muito grande do rei Acás no sentido do templo. O primeiro pensamento teológico aqui é que Acás, ele desconfigurou o templo. Em que sentido? As suas questão de mudar ou tirar alguns móveis, ou pegar esses móveis, né, ou tirar a prata, tirar o ouro desse templo e dar como tributo à Síria, alguns teólogos pensam que na verdade, ele estava descaracterizando o templo, né? Com a questão das mexidas, a questão que ele fez ali, as mudanças que ele fez, trazendo altar, tirando, né, o que estava ali e pegando essa prata, pegando esse ouro e dando para o rei da Síria. Outros teólogos pensam que, na verdade, ao fazer as mudanças que ele fez dentro do templo, ele estava, na verdade, agradando o rei da Síria. De forma que as mudanças que ele propôs dentro do templo foram mudanças radicais,
Depois, os queridos amigos, queridos irmãos, dê uma olhada ali em 2 Reis, a partir do capítulo 16, que os irmãos veem aquilo que nós estamos propondo dentro dessa aula de hoje. Então, estou fazendo uma síntese aqui para não delongar muito, né, nesse vídeo de hoje. Então, queridos, o rei Acaz, ele promoveu uma grande descaracterização no templo. Ou seja, ele mexe na estrutura do templo, nos utensílios do templo. Ele coloca altar dentro no pátio do templo também, de forma que nós vamos ver uma grande mudança no templo. E quando ele morre, fora a entrega sua idolatria, queimar o seu filho a deuses pagão também, aí nós vemos o tamanho da sua entrega à idolatria. E fora essa questão também, nós vamos ver que quando Ezequias ele assume então o trono, aí nós vamos ver a grande reforma a partir desse momento, é quando então Ezequias assume o trono. Nós vamos ver que o templo ele está todo desconfigurado, nós vamos ver que os sacerdotes, muitos dos sacerdotes se entregaram à idolatria, o templo agora já não estava mais purificado. E aí nós vamos ver que quando Ezequias ele assume o trono, ele chama os sacerdotes para um grande avivamento, ele vai promover um grande avivamento dentro de Israel. E diz-nos o texto, capítulo 18, eu gostaria de ler aqui para os queridos amigos e queridos irmãos, nos diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 a seguir, nos diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elã, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Segundo o exemplo do seu antepassado, o rei de Davi, Ezequias fez aquilo que agradara a Deus, o Senhor. Aí nós começamos aqui, então, do versículo 4 a seguir. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração e quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Acera. Então, querido, Ezequias, quando ele começa a reinar dentro de Israel, e aí o comentarista vai dizer que ele vai promover uma grande reforma espiritual. Israel estava vindo de um reinado do seu pai, Acaz, estava vivendo uma verdadeira apostasia, aonde Acaz ele não mediu os seus limites, levou a nação, levou o reino do norte a uma entrega total à idolatria. Ele não mediu as consequências, mas porém, quando Ezequias ele assume o reino, que nós estamos dentro do primeiro tópico, ele vai trazer o quê? Uma grande reforma espiritual, estrutural, uma grande reforma religiosa para o reino do sul. Queridos, e é interessante que ele então vai fazer o quê? Ele vai destruir os altares, ele vai destruir todas as estátuas, todos os postes ídolos, ele vai destruir toda a adoração à Acera. E é interessante que o versículo 4, ele vai nos dizer também o seguinte: também fez em pedaço a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamado Neustã. Então, queridos, tem uma coisa que me chama muita atenção dentro desse contexto do reinado de Ezequias, é que desde quando o povo saiu do Egito e que Moisés fizera, por ordem do Senhor, aquela questão da serpente, né? Que as pessoas que eram picadas e olhavam para a serpente, né? Nós tivemos aquele episódio ali, quando o povo estava saindo, então, do Egito para tomar posse da terra de Canaã, tivemos, então, aquele episódio com Moisés. E Moisés, ele, então, construiu aquela serpente. E é interessante, irmão, que a história daquela serpente, ela se termina ali. Mas quando nós chegamos aqui, em 2 Reis, capítulo 18, nós vamos ver de novo a história da serpente, né, que era chamada Neustã. Uma certa ocasião, eu vi um comentarista falando da maldição de Neustã. Em que sentido? Que aquela serpente,
depois que o povo saiu do Egito e foi introduzido na terra de Canaã, aquilo que naquele momento era uma coisa de escape, depois, a partir da introdução do povo na terra de Canaã, se tornou agora uma adoração, se tornou maldição, e nós podemos chamar de a maldição de Neustã. Em que sentido? Que o povo de Israel estava também prestando adoração a essa serpente de bronze que Moisés havia construído no deserto. Veja, irmão, como que é um coração idólatra, aquilo que naquele momento foi algo de escape no deserto, agora se tornara maldição, se tornara um ídolo. E nós, irmãos, somos tendenciosos a transformar coisas na nossa vida ou a transformar situações em idolatria. Veja como o povo é idólatra. Veja como o povo é tendencioso a buscar outros deuses ou a buscar um refúgio em outras coisas que não seja Deus. E essa serpente, nós vamos ver que grandes homens passaram na história bíblica, né? Nós temos aí Samuel, que foi um grande homem, um juiz, um grande homem, usado por Deus dentro de Israel. Nós vamos ver aí que Davi, nós vamos ver que os outros homens, né, que passaram, que foram rei em Israel, nós vamos pegar aí, por exemplo, Asa, Josafá, nós vamos pegar também Josias. Nenhum desses homens que passaram antes, né? Nós vamos ver Elias, Eliseu, quantos homens de Deus que passaram. E ninguém se atentou para esse fato dessa serpente, ou dessa adoração, porque nos diz o comentário, nos diz a escritura bíblica, né? Versículo 4 nos diz assim: também ele fez em pedaço a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Veja a visão espiritual do rei Ezequias, como foi maravilhoso, como ele começa de uma forma estrondosa. E é interessante, irmãos, que diz um comentário, um adágio popular aí, que filho de peixinho, peixinho é. Se nós formos pensar desse jeito, né, o seu pai, o pai de Ezequias, foi um grande idólatra, mas quando Ezequias ele assume o trono, ele estava com um coração aquebrantado e um coração voltado ao trono do Senhor. Querido, que maravilha, como nós podemos aprender com a história de Ezequias. E essa maldição de Neustã, que era a serpente que foi construída desde a saída do Egito para a entrada em Canaã, e que o povo, depois de ter entrado em Canaã, em dado momento histórico aqui, esse povo começa a adorar a serpente. E quantos homens de Deus que passaram por Israel e não conseguiram ter uma visão espiritual de destruir ou a capacidade de destruir essa serpente. Mas Ezequias ele teve essa capacidade, essa intimidade, essa visão espiritual de entender que aquela relíquia que foi usada, ou aquela relíquia que eles estavam carregando, né? Relíquias religiosas já não serviam e agora, a partir desse momento, ela estava como pedra de tropeço para a nação de Israel. E é interessante para nós finalizarmos aqui, então, o primeiro tópico, queridos. O segundo subtópico do primeiro tópico nos diz a purificação dos lugares sagrados. Então, quando nós observamos aqui, o rei Ezequias convida os sacerdotes, ele destrói, ele promove esse avivamento, destruindo os altares, destruindo os deuses, destruindo essa serpente de bronze, de forma que ele vai exterminando a idolatria dentro do Reino do Sul. E aí nós vamos ver que ele convida o sacerdote a santificar-se em primeiro lugar, convida o sacerdote a santificar a si mesmo e depois convida eles para santificar o templo do Senhor. E aí nós chegamos então no terceiro subtópico aqui, o comentarista nos diz adoração nacional. Então, querido, nós vamos ver que essa atitude do rei Ezequias de destruir os ídolos, de chamar os sacerdotes a santificar-se e a santificar o templo, promoveu um grande avivamento de nível nacional. Ou seja, a atitude de adorar o Senhor, a atitude de um homem de se colocar na posição do Senhor, trouxe um grande avivamento para a nação de Israel.
Queridos, nós temos que aprender muito com a história do rei Ezequias, porque quando um homem se coloca na posição do Senhor, grandes coisas acontecem no mundo espiritual. Através da vida do rei Ezequias, nós vamos observar que houve um grande avivamento espiritual para a nação de Israel. É por isso que Ezequias está entre os homens, embora que não é muito falado, mas Ezequias está entre os homens mais espirituais da história de Israel. E eu quero ser ousado nessa aula de hoje. E é lógico que não podemos comparar, mas quando nós compararmos os deslizes, o deslize que Davi teve e o deslize que Salomão teve, Davi teve a situação de Urias. E Salomão se entregou à idolatria em certo momento do seu reinado. Fazendo uma comparação entre Ezequias e todos os reis, Ezequias foi um homem que o comentarista vai colocar aqui na introdução. Realmente nós podemos dizer que ele foi um homem, que o seu reinado foi um reinado reto, um reinado justo, um reinado honesto e um reinado agradável aos olhos do Senhor. E assim nós finalizamos esse primeiro tópico dessa nossa 11ª lição. Queridos irmãos, então nós já estamos aqui no nosso segundo tópico do nosso 11º encontro do terceiro trimestre de 2021 da EBD, a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. E nesse segundo tópico aqui, o comentarista nos traz o seguinte: Senaqueribe invade Judá. Queridos, nós comentamos aqui no primeiro tópico, falamos sobre quando Ezequias assume o trono do Reino do Sul. O Reino do Sul estava fundado em uma apostasia, em uma idolatria. E o rei Ezequias, então, ele traz uma reforma, Inclusive ele é considerado um reformista. Ele traz uma reforma espiritual, Ele chama a nação de Israel, ele destrói os ídolos, ele destrói os poste-ídolos de Acera, ele destrói a serpente de bronze construída por Moisés, que então era chamada de Neustã, ou ídolo de bronze, a maldição de Neustã. Então ele destrói, ele traz um grande avivamento, falamos no primeiro tópico, e falamos aqui que ele chama o sacerdote para se purificar e purificar o templo. Isso promove um grande avivamento dentro do Reino do Sul. Toda a nação é envolvida através desse avivamento. Quando um homem de Deus se coloca de joelho, há um grande avivamento sobre a nação. Queridos, a primeira lição que eu aprendo aqui é a seguinte, com a história do rei Ezequias nesse segundo tópico. Apesar de eu estar vivendo, apesar de eu viver uma vida de oração, apesar de eu jejuar, apesar de eu viver uma vida de consagrada, isso não me coloca dentro de uma bolha. Em que sentido? Apesar de eu ter comunhão com os céus, apesar de eu ter intimidade, isso não quer dizer que a minha intimidade vai evitar dos dias maus bater na minha casa, dos dias difíceis, dos dias de adversidades bater na minha casa. Queridos, os dias maus, os dias escuros, os dias sombrios, eles fazem parte das nossas vidas. Os intempéries fazem parte das nossas vidas. Nós estamos sujeitos, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos a passar momentos difíceis nas nossas vidas, momentos de angústias. Estamos sujeitos a sermos esquecidos. Estamos sujeitos a sermos jogados de lado, enquanto nós estivermos aqui nessa vida. Ezequias estava vivendo pelo momento de grande avivamento, porém isso não impediu que a adversidade chegasse, batesse nas suas portas. Vemos aqui que a Síria estava vivendo um período de grande ascensão.
Inclusive havia levado o reino do norte, né? Falamos na 10ª lição, que havia levado o reino do norte para o cativeiro, a Assíria. Vemos que ela estava dominando todos os reinos ali que estavam em redor. E ela estava dominando. E o rei Ezequias parara de pagar tributo. E por esse motivo de parar de pagar tributo, diz no contexto então, que o rei da Síria, Senaqueribe, enviou o seu exército com seus três principais oficiais para invadir o reino do sul. Com multidões de cavalo, com seus 3 primeiros oficiais, para invadir o reino do sul. É interessante que ele veio invadindo, veio dominando, diz o texto, né? Diz o escritor sagrado aqui em 2 Reis, que ele veio invadindo até chegar em Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, o comentarista vai nos colocar aqui no primeiro subtópico do segundo tópico, ele vai dizer as ameaças de Senaqueribe. E ele começa então a usar aquela estratégia militar, né? A estratégia militar. Ele chega com um grande exército, já dominou tudo, e agora só falta aqui Jerusalém. E ele começa a usar a estratégia psicológica. O que é isso? Ele queria ganhar no grito, sem batalha. E ele manda os oficiais, então, vai até as muralhas e começa a discutir. Aquilo ali, aquelas pessoas, havia pessoas ouvindo aquilo ali. E ele começa a falar em hebraico, para que as pessoas que estivessem ouvindo fossem chocadas e espalhassem o pânico dentro da cidade. E a proposta era para que eles se entregassem, e se entregando, então, de forma pacífica, o povo seria poupado, seria levado para terras melhores ou semelhante à que tinha em Jerusalém, e o rei, então, da Síria pouparia, então, os moradores de Jerusalém. E é interessante, queridos, que ele vai colocar, então, ele vai começar essa estratégia militar, essa guerra psicológica, ele vai, então, denegrir ou definhar a imagem, então, do rei Ezequias e vai atacar também o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, a casa, ou seja, ele estava no templo dizendo, olha, esse templo aí, esse Deus desse templo não vai poder fazer nada por vocês. E é interessante que ele vai dizer também que o rei do Egito não poderia vir em socorro deles também, não poderia fazer nada. Ou seja, os oficiais estavam dizendo em alto e bom som que não adiantaria eles esperar que não haveria socorro nem da parte de um homem, que seria o rei do Egito, nem o rei Ezequias, e também não havia socorro do céu, porque os deuses ou o Deus de Israel também não poderia fazer nada pela nação de Israel. Veja, queridos, o comentarista coloca aqui para nós, eu gostaria de ler, nos diz o seguinte, no primeiro subtópico, durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio dos seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de Deus. Estava afrontando, olha, não vai poder fazer nada por vocês não. Deus não pode fazer nada. O rei Ezequias, então, queridos, nós podemos observar que o que ele está fazendo é essa mesma estratégia contemporânea que nós vivemos das fake news, onde você degrina, você destrói, você lança a dúvida, você lança a defamação, você define a imagem da pessoa. Queridos, como as pessoas são tendenciosas a defamar a imagem das pessoas. Então essa foi a estratégia da guerra psicológica, a estratégia de trazer pânico para aqueles que estavam ouvindo. No segundo subtópico do segundo tópico diz, o temor do rei Ezequias, as ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa o seu povo desamparado. Queridos, então nós aprendemos isso.
Por mais intimidade que nós possamos ter com Deus, há momentos de adversidades na nossa vida. Mas aqui quando nós estamos passando por momentos difíceis e Deus está na nossa causa, Deus sempre estará com as mãos estendidas. Então, queridos, finalizando aqui esse segundo tópico, nós vemos aqui essas ameaças. Então, o que nós estamos dentro desse segundo tópico aqui? Dentro do segundo tópico, o cenário é esse. O cenário é que o inimigo está às portas e ameaçando tanto o rei, como difamando o rei e também dizendo que o Deus de Israel, ou seja, aquele Deus que tinha um templo ali, não poderia fazer nada por eles. Terminando então esse segundo tópico, e agora já entrando no terceiro tópico que está aqui, o terceiro tópico nos diz o seguinte: a adoração do rei e o livramento do Senhor. Queridos amigos, queridos irmãos, nesse terceiro tópico aqui, professor, eu gostaria que você ressaltasse com seus alunos o que é atitude quando nós temos um homem de Deus. Quando um homem de Deus está diante da nação e tem consciência, né? E aí nós vemos qual o diferencial do rei Ezequias, que quando ele estava no momento de dificuldade, no momento difícil, ele sempre estava voltado ao trono do Senhor. Então, no meio desse contexto, nós vamos ver que ele faz uma oração a Deus. No meio dessas ameaças, quando chega essa carta, quando tudo parece que vai acabar e não tem mais esperança, o inimigo está à porta, vai destruir. Nós vemos a postura do homem de Deus, de uma pessoa de liderança, de uma pessoa consciente, de uma pessoa que tem intimidade com o Senhor. Eu gostaria de ler aqui no primeiro subtópico do terceiro tópico, nos diz o seguinte: a oração confiante de Ezequias. Vamos aqui então para a Bíblia Sagrada para nós finalizarmos? 2 Reis, capítulo 19, versículo 14 a seguir. Nos diz o seguinte: o rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Agora vamos ver a atitude dele, depois de ler a carta. Então foi até ao templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou assim. Queridos amigos, queridos irmãos, é no trono do Senhor. Esse terceiro tópico nos mostra, e aí eu te convido, professor, eu te convido, aluno, né, para que você leve e para que você ressalte isso dentro de sala de aula. Os nossos problemas precisam de ser levados ao trono do Senhor. É no trono do Senhor que está a nossa resposta, irmão. Não é no trono do A, não é no trono do B, no trono do C, não. A nossa resposta ela está no trono do Senhor. Olha a atitude de Ezequias, olha a postura do rei Ezequias. O Senhor, aí ele começa a sua oração dizendo: ó Senhor Deus de Israel, ó Senhor Deus de Israel, que estás assentado no teu trono que fica acima dos querubins. Ó Senhor, ele tinha com essa consciência, irmãos. Ele promove, ele profere essa palavra de oração a Deus, dizendo: olha, Senhor, tu que estás assentado no seu trono, acima dos querubins. Veja, só tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Deus, só o Senhor que é Deus. A guerra não é essa, a batalha não é essa. A afronta dos oficiais da Síria é só: esse Deus não pode fazer nada por vocês. Já destruímos todos os outros deuses das outras nações e agora nós vamos destruir vocês e o Deus de vocês não será diferente. Olha a oração dele. Tu fizestes o céu e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta, Senhor, escuta, Senhor. Escuta todas essas coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, Deus. Senhor, olha, tem um exército aí na porta aí. Deus, até que eu não tenho problema não, né? Vamos conjecturar aqui a fala de Ezequias. Deus, até que eu não tenho problema não, não sou nada mesmo não, mas eles estão falando do Senhor aí. Deus, olha o negócio seguinte.
Eles estão falando do Senhor, eles estão falando que o Senhor não é Deus, que eles destruíram todos os reinos aí. Eles estão dizendo que nenhum Deus pode fazer nada e não vai ser diferente, não. Eles estão dizendo que o Senhor não é Deus. Vamos continuar? Tu que fizeste os céus e a terra, ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas essas coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Assíria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagem de madeira e de pedra feita por mãos humanas. Deus, olha a oração de simplicidade, de humildade, de reconhecimento. Deus, é bem verdade que eles destruíram tudo aí mesmo, acabaram, arrasaram com os outros reinos. Mas, Senhor, esses outros deuses eram deuses de madeira, feita por mão de humana. Agora, Senhor, eles estão batendo na porta do Deus verdadeiro. Senhor, escuta, olha para nós, Deus, vê o que está acontecendo. Vamos finalizar aqui? Versículo 19 diz assim: agora, o Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Esta é a oração do rei Ezequias. Senhor, é bem verdade que todos foram destruídos, mas agora salva nós, Senhor, para que todas essas nações que foram destruídas, e para que todos saibam que o Senhor é Deus. Querido, finalizando aqui então essa lição de hoje, que é uma lição maravilhosa e que nós aprendemos muito com a vida do rei Ezequias. No momento de angústia, no momento de adversidade, devemos levar as nossas orações ao trono do Senhor, ao altar do Senhor. E quando então o rei apresenta essa carta, quando o rei apresenta o que está acontecendo diante do altar do Senhor, Deus manda mensagem, ou Deus manda, Isaías manda mensagem da parte de Deus para o rei, dizendo que eles não entrariam em Jerusalém e pelo mesmo caminho voltaria. E para nós finalizarmos aqui então, para que nós possamos pensar, e para que você, querido amigo, querido irmão que tem nos acompanhado, reflita no final dessa história. Diz-nos o texto que o Senhor enviou o seu anjo no arraial, onde estava o exército assírio. E diz-nos o texto que o anjo, um só anjo, destruiu 185 mil soldados. Esse é o Deus que você serve, querido. Esse é o Deus que nós servimos. E todo o exército assírio se retirou. E para finalizarmos aqui então, o rei Senaqueribe, que tinha afrontado o Senhor, foi morto pelos seus próprios, da sua casa. Com Deus não se brinca, com Deus não se afronta. E para nós finalizarmos essa lição de hoje, finalizamos aqui esse terceiro tópico, e eu gostaria de finalizar sobre a história do rei Ezequias. Diz-nos o texto que certa ocasião o rei Ezequias estava doente. E então Deus envia o profeta Isaías para dizer para ele que era para ele arrumar a casa, que ele não levantaria daquela cama. E quando o profeta sai da presença do rei, o rei virou simplesmente deitado no seu leito, virou para a parede e proferiu aquela bela oração dizendo: ó Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei nos teus caminhos. Senhor, ser servido de lembrar. E diz no texto que antes que o profeta chegasse, quando ele estava no pátio ainda, Deus já tinha ouvido a oração do rei Ezequias.
E Deus envia o mesmo profeta que tinha falado que ele iria morrer. Deus envia o mesmo profeta. E o profeta fala então para o rei que Deus daria mais 15 anos de vida para o rei. Queridos, a história do rei Ezequias é uma das histórias mais belas das Escrituras Sagradas. Um dos homens que, pouco falado, mas que procurou um relacionamento profundo com Deus durante a sua vida. É bem verdade que nós temos a situação que ele abre a porta para o reino da Babilônia, né? Mas nós vamos finalizar esse nosso 11º encontro dentro dessa fala. Querido, Deus sempre estará disposto a ouvir um coração aquebrantado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Espero ter contribuído com essa aula de hoje, espero estar contribuindo com a sua vida, espero estar contribuindo com o seu ministério, espero estar contribuindo com a sua aula. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro, e se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos juntos no 12º encontro. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.